sou Emanuela Silva e convido você para um bate-papo cheio de boas vibrações, energias positivas e conhecimento. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, inscreva-se no canal. E o tema de hoje é Vestindo o Sagrado. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Spotify, vai acompanhar um belo programa Converse em Vários Tons. Vestindo o Sagrado. Para explicar melhor sobre a importância da roupa e paramentos na Umbanda, vamos entrevistar a proprietária de D7, Costura e Bordados, Karina Mendes. Boa noite. Boa noite. Para quem é de boa noite. Bom dia. Para quem é de bom dia e axé. Axé, muito axé. Então, estamos aqui com a Karina Mendes, que também é minha comadre. Vai falar sobre não só o sagrado, mas sobre a arte que ela faz, que nosso programa é arte. A confecção das roupas usadas no terreiro de Umbanda. Karina, já demos as saudações aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores, aos nossos internautas. Vamos falar um pouco como a Karina se identificou com esse mundo da Umbanda. Então, a Karina, né, conheceu a Umbanda há 17 anos atrás. Com 17 anos eu assisti pela primeira vez uma gira e eu me apaixonei, né, por tudo. Não tem nem como dizer, me apaixonei por isso, não, foi o geral. E ali eu me encantei, me encontrei, né? Eu me encontrei 17 anos atrás, no terreiro do Carlito e do Jaime, onde eu continuo até hoje, né? Ali é a minha segunda casa, onde eu formei a minha família, né? Primeira e a segunda. Olha que interessante. Umbanda é cura, Umbanda são laços de amor, é transformação. E como tu chegou? Como é que aconteceu? Conta pra nós aí como é que foi. Foi com a minha mãe carnal, né? Ela sempre gostou de benzedeira e tudo, então até onde ela, por intermédio de uma amiga, conheceu o terreiro do Carlito, né? A Fraternidade Espírita de Umbanda São Sebastião. E ela conheceu e me levou, né? Eu sempre andava com ela e a gente assistiu a primeira gira, fomos conhecendo, fomos ficando até entrar. Entrei, né? Olha a emoção, gente. Olha pra câmera pra mostrar os olhos lacrimejando, gente. Isso é conversa amor, em vários né? tons, é amor, é falar daquilo que pulsa o nosso coração, o sangue ferve. Mas tu te encantou com a gira, com as entidades, com o que, assim? Eu me encantei primeiro com o jeito de tratar o orixá, né? Tratar as entidades, como elas são tratadas em terra, com amor, né? Muito amor, muito respeito. Primeiramente tem muito respeito, né? Então aquilo ali foi me encantando, eu ver as entidades chegar na terra, ver cada orixá com o seu jeito, com o seu brilho, né? Eu, como uma boa filha de Oiá, ver uma ventania, né? Ver uma Inhansã chegar na terra, ver aquele, né? Aquele pulsar, aquela emoção toda, já me encantou. Parreira, Oiá, minha mãe! E tudo isso foi juntando, né? Foi virando algo mágico. Dentro de mim mesma pulsou, né? Na hora. Primeira gira já me apaixonei. Primeiro momento. E aí eu fui conhecendo, fui entendendo, né? A gente precisa entender, conhecer, estudar e até chegar ao ponto onde a gente está hoje, né? Onde eu virei a mãe Karina de Oiá. Mãe Karina de Oiá. Agora nós vamos falar sobre isso. Tu entrou no terreiro, é uma preparação, tu te graduou, é isso? O que é, qual é o teu cargo dentro do terreiro e qual é o segmento do terreiro onde você frequenta? Porque um dos motivos e um dos objetivos dos Conversa em Vários Tons é falar sobre essa diversidade que nós temos dentro da nossa religiosidade. O terreiro que eu frequento é de Almas e Angola. Né? A nossa matriz, ela fica em Florianópolis, então aqui é uma
é uma filial, vamos dizer assim, Uhum. para entender. E é Almas e Angola. Eu hoje sou uma Ialorixá. Comecei com anjo de guarda. A gente faz o Bori, que é a primeira iniciação. Depois mãe pequena. E agora eu sou uma Ialorixá, né? Esse ano eu fecho 7 anos de deitada, de feitura, de Ialorixá. Então eu faço o meu reforço de 7 anos. Né? Até chegar aos meus reforços de 21. Onde eu posso dizer que eu me comando sozinha. Não preciso, né, de um pai de santo. Chegou aos 21 anos, eu já estou graduada para me comandar sozinha, andar com meus próprios pés. É um caminho longo, com muito aprendizado. E onde entrou a costura? Você já sabia costurar? Você já costurava? Vamos saber todos os detalhes, mas antes disso, nos siga nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e nos ouça pelo Spotify. Vamos lá, Karina. Então, a costura ela vem de família, né? Minha avó já costurava, minha mãe sempre costurava um pouquinho, né? Para a família, tudo, para a gente cresceu usando a roupa que a mãe fazia. E a costura, na verdade, com força, ela entrou na minha vida com a Umbanda. Por quê? Porque eu precisava de uma costureira para fazer as roupas para mim. E não é fácil achar uma costureira que faça roupa de Umbanda, roupa de candomblé, de nação, porque existe o pré-conceito, né, de a pessoa descobrir para que é essa saia, para que é uma bombacha, para que é um turbante, um pano de cabeça, né? Então isso as pessoas, as costureiras, que geralmente são mais senhoras, né, elas se perguntam para que isso. Então quando tu fala, algumas não tem problema, né? Usam o trabalho, mas a maioria tem esse preconceito. Então é muito difícil achar uma costureira que faça isso. Eu tive bastante dificuldade com isso. É um dos motivos que vocês estão aqui acompanhando essa história da Karina é justamente esse, o preconceito da sociedade com as religiões de matriz africana, quando você vai comprar um tecido, quando você vai procurar uma profissional que não encontra, quando não cobra mais caro, quando não se recusa a fazer porque não concorda com a religião que é o que o cliente pratica. Exatamente. A costureira que fazia as minhas roupas de santo, do Reginaldo, meu esposo, ela morava em Florianópolis. Ela era uma costureira de religião mesmo. Então, mas era muito difícil a gente ter que sair daqui de Tubarão e ir para Florianópolis para fazer uma única peça. Né? Então, aonde eu decidi assim, não, eu vou ver como é que funciona. Então, eu comprei uma máquina sem saber pregar um botão. E aí entrou assim, o que eu vou fazer? É o chamado. O que eu vou fazer? É o chamado, gente. Aí eu comecei com um curso básico que eu fiz em 6 meses. E 6 meses é muito pouco pra gente aprender. Mas aquilo eu descobri que estava dentro de mim. Em 6 meses eu sabia que eu conseguia fazer tudo. E realmente eu consigo fazer tudo o que eu quero. Isso já faz mais de 10 anos, né? Eu faço o que tu pedir para mim fazer, eu vou fazer para ti, com muito amor. Você acha que essa profissão que virou, que esse amor que virou profissão, essa necessidade, né? Que primeiro foi por necessidade, é um chamado dos orixás? Foi um chamado da espiritualidade? É um chamado, é uma vocação, é um amor, porque principalmente quando eu estou fazendo uma roupa, eu sempre chamo pelo aquele orixá assim, eu peço a inspiração dele. Eu vou costurar para Yansan, assim, ó, minha mãe, me auxilia no que tu queres. E eu costuro para ela. Chegam muitas clientes que dizem assim, eu quero uma roupa para minha moça. Qual o nome da tua moça? Eu sempre peço, porque eu não costuro para a pessoa, eu costuro para a entidade e para o orixá. Eu sempre digo Olha isso. só como são as coisas. Era justamente isso que eu queria saber. Assim, e que nós temos que explicar que a diferença de um profissional da religião para fazer roupa de religião não é apenas uma confecção, não é um tecido e uma máquina, né? Exatamente. Porque vestir o sagrado é vestindo toda a fé, é vestindo tudo que traz dentro da religião. É vestir aquela escolha de vida
que a pessoa fez e principalmente o que a entidade, que os orixás pedem, né? E aquilo ali não é só um tecido, né? Não, aquilo ali é um amor. Eu visto um orixá com amor e eu peço inspiração. Me inspira e ali sai a criação. Nem sempre sai o que o cliente pede. Então, eu ia chegar nesse ponto. Então, nos fale sobre essa inspiração, sobre essa permissão. Você pede, então, uma permissão para aquela entidade? Como é que funciona? Quando eu vou fazer algo específico, né, que é sob encomenda, o que a cliente pede, eu sempre pergunto o nome da entidade que eu vou estar trabalhando, que eu vou estar fazendo. Porque o meu cliente não é você, o meu cliente é o seu guia, é o que você traz, né? Então eu trabalho com a inspiração deles. E eu sempre peço assim que eles me inspirem para que saia a roupa do jeito que eles desejam. Nem sempre sai o que a cliente pede, né? Às vezes a cliente chega e diz, olha, mudou um pouquinho a tua roupa. E aí a cliente olha e diz, nossa, era isso que eu queria. Né? Então, isso é muito interessante, pedir essa autorização, esse pedido para a entidade, para aquele ser de luz, né? Porque assim, o médium tem uma vontade. Exatamente. E nem sempre é a vontade da parte espiritual, né? Sim. E essa diferença de alguém preparado, para fazer as roupas de santo é que a gente tem essa dificuldade de encontrar as pessoas que têm essa sensibilidade de sentir aquilo que o plano espiritual nos indica, nos mostra. Outra coisa que eu queria te perguntar, se tu já passou por alguma situação de preconceito quando tu disse em alguma loja para que tu queria o tecido? Sim, já, bastante. Bastante. A gente passa sempre. Isso é algo que é sempre. A gente vai na loja. Hoje, eu digo assim, que eu já procuro as vendedoras que me conhecem, porque elas já sabem com o que eu trabalho, né? Então, elas já sabem, eu já peço o tecido, eu já peço a quantidade, mas às vezes aquela tal moça tá ocupada, então eu sou obrigada a comprar, né? A gente precisa com outra. E elas olham, às vezes chamam outra pessoa para atender no lugar, elas se esquivam de alguma forma. Em 2022, Em isso. pleno 2022. 2022, gente. Nós não estamos falando de 10, 15, 20 anos atrás. Nós estamos falando do ano corrente. Isso, e até assim, para chegar onde eu tô hoje, que é costurar só pro santo, né? Só pra religião, eu passei antes, eu sempre costurei outras coisas também. E não faz muito tempo, porque a gente saiu de uma pandemia, então os terreiros estavam fechados, eu precisei abrir o meu leque e trabalhar com outras coisas. Chegavam clientes e como no meu ateliê tem exposto imagem, tem exposto roupa de santo, roupa de uma pombogira, sempre no manequim, né? Então os clientes se perguntavam, mas o que é isso? É uma fantasia? Eu disse, não. É uma roupa de pombogira, é uma roupa de umbanda. Eu explico que é isso que eu trabalho. Ah, mas tu não tem medo? Eu disse, não, eu também sou mamãe de santo. Ah, mas tu não vai pegar uma coisa? Tu não vai pegar uma macumba? As pessoas têm essa visão de que eu vou costurar e eu vou pegar alguma coisa assim. Não, muito pelo contrário. Eu vou costurar e eu vou dar um axé, eu vou receber novamente aquele axé. As pessoas não têm a noção que os umbandistas, que as pessoas de religião, de matriz africana, são pessoas normais. Que vão num banco, que vão na padaria, que usam uniforme, elas não sei o que passa no imaginário das pessoas. Não sei, assim, e eu prefiro não saber também, que eu posso me assustar. Infelizmente sim, né? Então eu busco, eu mostro, é isso, Umbanda é amor, é paz, é luz, mas tem pessoas que acho que vivem na escuridão, né? E por mais que tu mostre o que é um caminho de luz, elas parece que não querem ver, assim, preferem não ver. Tem que estar aberto, né, para receber essa luz, para receber essas informações, tem que estudar, porque se uma costureira, uma design, ela tem que estudar. Precisa.
não só moda, e principalmente especialista em trajes de roupas de santo, tem que estudar as outras vertentes. Como é que a Karina fez isso? Porque antes ela costurava só pro terreiro dela? Exatamente. Como é que foi? Eu costurava eu só conhecia a Almas e Angola. Mas se eu vou costurar para o sagrado, eu não tenho que conhecer só Almas e Angola, eu preciso conhecer outras. Então, conhecendo, abrindo meu leque e visitando outros terreiros, que é necessário. Eu acho que todo mundo precisa conhecer 2, 3, 4, 5 terreiros, quantos puder, é necessário. Não porque eu trabalho com isso, mas porque a gente precisa conhecer, saber, né, e estar dentro do sagrado, que não é o meu sagrado, não é o teu, é o nosso, é um todo. O orixá, ele está em todo lugar. Ele é a natureza. Exatamente. Né? Essa diversidade, né? Essa diversidade que é infinita e as pessoas não dá para botar numa bolha, não dá para deixar só dentro de 4 paredes, né? E é expandir esse conhecimento e mostrar para o resto do mundo que existem várias formas de cultuar. Claro, existem diferentes. As saias de Almas e Angola são saias curtas e armadas. Saias de Umbanda são retas, né? Mais frouxas, mais lisas. Já o candomblé, ele é amarrado com cordão. Então não tem elástico nas tuas saias. Ele é toda a roupa do candomblé, ela é amarrada, né? Amarrada no cordão. Tu não usa, mulher não usa sutiã, né? Ela prende o peito. Então, a gente precisa conhecer todas as matrizes, todas as vertentes, para poder saber o que eu vou fazer para aquela orixá, para aquela vertente. O que é o pano da costa? O pano da costa é o que tu joga por cima para proteger o teu corpo. Né? Alguns amarram, outros não. O candomblé geralmente usa amarrado, junto com cordão, para tuas guias por cima. Amarra as guias também. Amarra as guias também. Isso faz parte do ritual. Faz parte do ritual de Almas Angola. Desculpa, do candomblé. Sim. Almas Angola a gente não usa pano da costa. Só os homens, só as mulheres, tem essa diferença de gênero ou não? Não, na Almas Angola não tem. Ninguém usa. Ninguém usa. Ninguém usa pano da costa. É interessante a gente saber esse cuidado, o que cada um usa, o que cada um não usa, as cores, a importância das cores nas roupas de Umbanda. Muda bastante. A gente precisa saber. Para mim, que sou de Oiá, eu uso a cor laranja, né? Ou amarelo. Então, são as cores da Almas de Angola. Na nação se usa vermelho. Na Umbanda também. Também. Isso. Então, muda bastante. Vermelho, para mim, é Ogum. Já é diferente, né? Alguns usam azul, branco, verde. Vermelho, isso. Verde, vermelho e branco. Isso, então muda bastante, a gente precisa conhecer. E quando o cliente traz, olha, eu sou de Xangô, faz uma roupa vermelha. Faço. Apesar de que para mim o Xangô é marrom. Entendeu? Então muda muito. Por isso que é necessário a gente conhecer todas as vertentes. E como você ressaltou bastante, né? Com o leque aberto, com a mente aberta do não julgamento e sim do esclarecimento que naquele lado ou naquele segmento usa daquela forma. Sim. Sem ter a propriedade, não é assim, porque senão nós não vamos estar evoluindo, eu acredito nisso, né? Eu aprendo também muito com as minhas clientes. Eu sempre, quando há alguma coisa diferente, ela me traz e eu pergunto, mas por quê? Né? É importante eu conhecer, é importante eu saber que eu vou costurar para ti, para tua entidade, mas eu preciso saber o porquê disso. Então me explica, né? Eu preciso conhecer o que a minha cliente vai querer, o que é da vertente dela. Também aprendo muito, né? Aprendo muito com as minhas clientes. A gente troca bastante figurinha. Bastante, bastante gente. Principalmente nessa questão de cores, o porquê. Eu faço muitas perguntas para ela. Porque eu tenho também essa necessidade e sede de conhecer.
Eu acredito que nós estamos nessa terra para evoluir, e evoluir é conhecer, evoluir é estudar. E se a gente ficar estagnado, a gente não chega a lugar nenhum. E não é isso que uma corrente passa, né? Exatamente. Até porque não existe um terreiro certo, né? Todos os terreiros estão, cada um no seu modo de ver, cada um no seu jeito de mexer a sua panela. Eu tenho uma alma Angola aqui em Tubarão, que mexe a panela de um jeito diferente do que é lá em Florianópolis. Assim como tu tens a tua nação, que mexe diferente uma outra nação. Então sempre tem algo diferente, nunca vai ser igual. Não tem como ser igual para todos. Cada um tem o seu jeito de mexer, cada pai de santo tem o seu jeito de levar, né? Por isso é importante a gente conhecer. É importante a gente abrir os olhos, conhecer todos, estudar, estar aberto. Não esqueça de se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, siga nossas redes sociais em Converse Vários Tons. É isso, é conversar, acreditar naquilo que nos faz viver, na nossa fé. E nós falamos de encontro, nós falamos de amor, e agora vamos falar novamente de como surgiu isso. Você conheceu o seu marido, que formou uma família, e você se casou na Umbanda, você teve um bebê, que é o meu filhado, claro, lindo. E o batizado, como é que foi? Como é que foi tudo isso? A gestação, Isso. e o orixá, vamos explicar para os nossos... Dentro do nosso segmento, né? Eu ainda não casei. Estou aguardando este momento. Compadre. Eu ainda não casei, mas a gente segue com muito amor e respeito. Nós estamos juntos faz 15 anos. Depois de 10 anos veio o nosso filho, Thomas, que segue a religião comigo. O Thomas eu batizei ele na Umbanda e batizei na Católica. Por que as duas opções que eu optei por isso? Porque o Thomas vai crescer. Eu não sei o que ele vai querer para a vida dele, porque eu não vou obrigar ele a ser um bandista, então ele vai tomar a decisão dele quando ele tiver a idade adulta. Né? Então essa vai ser uma opção dele. Se ele quiser seguir na Umbanda, ele tem os padrinhos de Umbanda, e na Católica ele tem os padrinhos do catolicismo. Né? Se ele optar por uma outra religião também, será bem-vindo, amado, do mesmo jeito. Ele foi batizado nas duas, dentro da Umbanda foi lindo, né? Foi batizado. Foi muito bonito. Foi batizado pelo Pai de Santo, foi abençoado pelo caboclo, né? O caboclo veio em terra também para abençoar, que o caboclo que apresentou ele, né, na Umbanda foi o seu Sete Flechas, que é o caboclo do meu Pai de Santo, Jaime de Ogum. E foi lindo, assim, a apresentação na Umbanda, o batismo na Umbanda, ele é um batismo comum, como todas as outras religiões, com água, com pureza, né, com branco, não há diferença. Ele é lindo, representa amor, representa luz, respeito. É importante a gente falar essa característica. As pessoas pensam que não... a pessoa é um bandista. Tá, um bandista não é uma seita, ela é uma religião. E ela tem todos ela tem preceitos, ela tem cerimônias, como todas as outras. Certificados também. Exato, muito né? bem lembrado. Certificados, porque a gente faz um batismo, a gente dá o certificado de que ele foi batizado. A gente faz um casamento, o casal também recebe o certificado de que ali houve um casamento. Ele fez uma graduação dentro da religião, cada graduação que ele recebe, ele também tem um certificado. Né? Então, hoje eu tenho todos os meus certificados, todos bonitinhos, guardados, como prova também, porque, infelizmente, as pessoas precisam de uma prova, né? Sim. Em papel. Porque o teu orixá não precisa de prova nenhuma, né? Ele tá ali contigo, no teu corpo, tá? Mas as pessoas precisam. Então, para isso, existem os certificados também, que a Umbanda segue o padrão, dá todos os certificados também. É porque muita gente não conhece isso.
Acho que frequentar um terreiro de Umbanda, ir numa casinha ali, uma coisa meio que clandestina. Uhum. Não, é um templo como qualquer outro. Independente se esse templo é grande, se ele é, do que ele é feito, a estrutura física. Mas a estrutura de organização é como qualquer outro templo. As pessoas têm que entender e respeitar. Conversa em Vários Tons, nós estamos entrevistando Karina Mendes, a proprietária da D7 Bordados e Costura. Por que D7? D7. D7 tem um significado muito grande para mim, né? O D significa de dona. O 7 significa o número, né, da minha moça, mas que também representa o nome dela, que é a Pombogira das 7 Encruzilhadas. Né? Então, resumindo, ela é carinhosamente chamada de Dona 7. Então, virou o D7. Por quê? Porque eu trabalho para eles, né? Trabalho pro santo, trabalho pro sagrado. Nada mais justo do que envolver eles no meio, né? Principalmente no nome. Homenageá-los. Exatamente. E ela, quando tu fez essa homenagem para ela, tu sentiu que foi algo que, não, ela quer que eu faça isso? Sim, porque o meu sonho sempre foi trabalhar somente com isso. Né? Eu tinha um outro trabalho, então a costura era o meu segundo trabalho, mas eu queria priorizar isso, eu queria que ela fosse a minha prioridade. Então, dali começou, mas eu preciso de um nome, né? Eu preciso de um nome que marque, né? E que seja a minha identidade. E a minha identidade é eles, né? São as minhas entidades que trabalham comigo, que me acompanham. Então, eu pensei muito, tinha vários nomes, várias opções, mas eu sabia que eu precisava ter pelo menos o meu número, que é o que me representa, junto. Então, mas só o 7 não ia ficar bom, né? Não ia, eu precisava de algo a mais. E aí aonde partiu dela, né? Partiu dela. Partiu dela. Então, me coloca no meio, né? Me coloca no meio que eu vou te ajudar. São as palavras dela. Então, aí surgiu o D7, que na verdade significa Dona 7. Mas se eu colocasse Dona 7, as pessoas iam perguntar, questionar muito, né? O porquê o Dona 7. Então, a gente resume a história, né? E bota só o D7, que representa ela e que me representa. Nós duas somos um só. Nós somos um conjunto de um. Ela, essa mulher é apaixonada pela religião. Quando ela fala, os olhos delas, que são lindos, claros, os nossos ouvintes do Spotify não podem ver, mas os nossos queridos internautas assistindo no YouTube, e os olhos brilham quando ela fala da religião, é o amor mesmo. E ela fica ruborizada falando da religião, emocionada. Isso é vida, né? Sim. A gente não procura não trabalhar, não é não trabalhar, é procura não viver a religião dentro de um terreiro. Porque a religião ela precisa ser vivida fora do terreiro. Né? Lá dentro, lá tá a representação deles. Mas tu precisa saber viver fora, né? A religião fora. Que é fazer o bem, praticar caridade, né? Que é o que a gente faz. Né? Viver de forma correta. É o acolhimento. Exatamente. Às vezes as pessoas esquecem disso e vivem apenas lá dentro. Não, a religião ela precisa ser vivida fora. Dia a dia. Dia a dia. Ela tem que estar incluída no teu dia a dia, porque o orixá, ele é a tua vida, o orixá é a tua natureza. Tudo o que tu toca tem o orixá, o vento, a água, a terra que tu anda, o sol que cobre a tua pele. Eu costumo dizer que não existe natureza sem orixá. Exatamente. Não existe, não tem como. Você respira, você tem Ansan, você tem o vento, como diz a mãe Ansan. Você precisa do vento para viver, através da sua respiração.
Nosso corpo, a gente sabe que a maioria dele é formado por água. E se nós formos falar de todas as partes, eles estão em tudo, em tudo. É o sol que nos aquece, é a chuva que refresca e fecunda a terra que traz os alimentos. E aí vamos falando de todos eles. Sim, por isso que a gente precisa viver a religião fora do terreiro, né? Porque é isso. Você acha que as pessoas têm que andar paramentadas no dia a dia? Não necessariamente. Não. Eu acho que tu não precisa mostrar que tu é um bandista, né? Tu precisa viver sendo um bandista. É diferente. Se eu sair na rua como eu tô agora, eu vou chamar muito atenção. Eu não preciso chamar atenção para mim, entendeu? Eu preciso chamar atenção, mostrar o orixá, né? As minhas guias, elas são os colares, elas representam o meu orixá, certo? Mas eu não preciso andar com ela na rua para mostrar que eu sou deles, né? Então, Karina, acho que não tem a necessidade de a gente andar vestida de baiana na rua, né? Não preciso disso para mostrar que eu sou um bandista. Você mostra através das suas ações. Exatamente. Mas nós sempre lembramos que não precisa, mas tem o direito dele. Tem o direito. Até porque quando a gente faz uma camarinha, que é uma preparação dentro da Umeziangola, aí sim eu preciso andar de certo modo. Eu preciso andar de branco. É o branco. Né? Agora nós vamos chegar na parte do branco. O significado do branco. O branco que sempre foi luz. Foi, não. É, né? O significado de pureza, de clareza, de tudo que é de bom, de tudo que é transparente, não só nas religiões de matriz africana, mas em todas as religiões. E o que é o branco para nós? O que é o branco para a Carinha? O branco, ele, para mim, ele representa a igualdade. Porque é muito bonito a gente usar uma roupa de cor, né? Uma roupa que representa o teu orixá, mas também é muito lindo eu usar o branco e tu usar o branco. Somos iguais. Então, o branco representa isso. Representa a paz e ele representa a igualdade. Somos todos iguais, vestimos o branco. Todo mundo veste o branco, né? Então, o branco é a bandeira de Oxalá. Exatamente, somos todos iguais. Que traz isso, né? Essa paz, segundo a cultura iorubá, que esse branco ele está acima de. Que as outras cores, todas elas são importantes, sim, mas o grande manto é do Pai Oxalá. Isso. E só que nós temos infelizmente, né, falar do branco, hoje em dia andar de branco em algumas situações está complicado, né? Aí nós falamos sobre intolerância religiosa. Em casos, você já soube de casos que pessoas foram hostilizadas por isso? Já. A gente sofre muito por isso, né? Os próprios umbandistas têm medo de usar o branco, né? Tem vergonha, talvez, também. Por quê? Porque tu usando branco, a gente fala de usar o branco, não é só uma calça e uma camiseta, é estar de turbante, é estar, né, vestido para o santo. As pessoas já te olham. E é macumbeiro, né? Já tem isso taxado. E não, a gente está de branco por um motivo, a gente está de branco representando a nossa religião, a gente está de branco cumprindo um preceito, né? Então, as pessoas te olham, já te viram o lado, atravessam uma rua para não passar do teu lado, como já aconteceu comigo. Então, as pessoas já passaram do meu lado, quando viram que ia chegar pertinho, já atravessaram a rua para não precisar cruzar o caminho. Então, é muito triste ver isso no ano que a gente está vivendo, como a gente vive, que era para ser todo mundo irmão, mas não. Você acha que os casos de intolerância religiosa é mais para outros estados, ou aqui em Tubarão, ou Santa Catarina, também acontece isso? Não, acontece muito, muito, o tempo todo.
Se a gente realmente for sair paramentado na rua, a gente, infelizmente, sofre muito preconceito. Tu vai numa loja, as pessoas te olham, as pessoas, infelizmente, chegam a te tratar mal mesmo por isso. Tu vai numa prefeitura, parece que a gente vai legalizar um terreiro. Um exemplo, né? Eles não te abrem as portas. A gente teve muita dificuldade para legalizar o nosso, deixar tudo correto, porque sempre é uma burocracia a mais, infelizmente. Sempre falta uma coisa, e infelizmente não tocando, mas se tu for abrir uma igreja, é mais fácil. Enquanto abrir um terreiro é muito difícil. Tem muita burocracia para tudo. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar, que você, enquanto profissional, exerça a sua profissão. Exerça a sua profissão. Deixa a sua moral, aquilo que você acredita, fora do seu local de trabalho. Porque essa dificuldade, essa coisa a mais que você fala, quem sabe, é aquela pessoa que dificulta porque não acredita, não concorda, não tolera a religião que você pratica. Mas quando você está exercendo a sua profissão, você tem que ser profissional. Porque eu acredito que quando a Karina está exercendo a profissão dela, vamos supor que amanhã chegue alguém no ateliê de outro segmento. Você tem alguma restrição quanto a isso? Você pode fazer qualquer tipo de vestimento de outra religião? Ou você não parte para esse lado? Não, eu faço o que o meu cliente me pede, com amor, com respeito, mesmo ele sendo de outra religião. A minha prioridade é trabalhar com o santo, né? É vestir o sagrado, é fazer as roupas de umbanda, de candomblé, de nação. Mas se uma pessoa me pede uma saia para ir na igreja, eu faço com muito amor, como eu sei fazer, como eu já fiz e como eu também tenho clientes evangélicas e que respeitam. Isso é muito bom saber. Que respeitam. A gente não pode generalizar, né? Não pode. Não pode, não deve, e é justamente essa a nossa missão, acredito. Esse é o nosso objetivo de tentar assim, quebrar esses tabus de todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, mas fulano é isso, esses rótulos. E já deixa a sociedade tão triste e tudo que está acontecendo hoje em dia exatamente por ser taxado e por rótulos. Eu tenho um caso muito interessante. Quando eu fazia as minhas saias, era essa dificuldade toda de achar alguém especializado tal para fazer. Aí até que me disseram, tem a senhorinha ali que faz. Ela era uma senhora evangélica. Mas assim, várias pessoas faziam roupa de religião com ela, mas mentiam para ela. Diziam que era pro teatro, dizia que é para fazer uma apresentação. E não diziam a verdade para a mulher. Aí um dia ela me perguntou, Mano, eu posso te perguntar para que é essa roupa? E eu falei a verdade para ela. Essa roupa é para minha religião. Eu sou um bandista. A senhora tem alguma restrição? Porque eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Eu não posso obrigar a senhora a fazer. Aí ela disse, não, minha filha, não tem problema nenhum. Porque você, em primeiro lugar, você disse a verdade. Porque vem um monte de gente aqui, eu faço, e na verdade não sei o porquê que eu tô fazendo. E ela, nossa, não, e assim, quando você falou ali de se identificar com pedir licença, então, aí olha o curioso, ela era evangélica, aí ela foi fazer uma roupa, e eu tinha esquecido que a moça tinha pedido uma rosa, umas fitas e tal, eu levei só o tecido. Depois eu volto aqui e digo pra senhora. Aí ela assim pra mim. Aí eu sonhei essa noite com uma moça dizendo que tava faltando uma coisa na tua saia. Aí eu fiz, minha filha. Será que tá certo?
Aí eu só ri, né? Assim, engraçado como quando a pessoa faz as coisas por amor, ela se abre. Era uma senhora de idade já. Ela tinha todo o direito de dizer assim, eu não faço, eu não quero. Não, mas ela se abriu e ela recebeu inspiração. A inspiração da entidade, da dona daquela roupa e achou muito tranquilo. A única coisa que ela disse pra mim é assim, não, o único tipo de roupa que eu não faço é fantasia de carnaval. Aí eu disse, eu respeito a sua opção, eu também nem pulo carnaval. Mas assim, eu achei aquilo tão verdadeiro da parte dela que eu sempre conto isso, assim, a pessoa se abrir. Quando a pessoa se abre, eu acredito que a espiritualidade, ela visita onde deixam entrar. Exatamente. É como eu falei, assim, a gente não trabalha, né, para a pessoa, a gente trabalha para aquela pessoa, aquele orixá, aquela entidade de luz que vai usar a roupa, onde a gente realmente recebe a inspiração, seja em sonho ou seja em conversa, porque as pessoas não entendem, mas como que tu fala? Não, é como se tivesse uma pessoa do meu lado. Eu tô conversando e tô escutando dentro da minha cabeça, para ser bem específica, para as pessoas não entendem, né? Tu escuta uma voz? Não, vem sempre. Simplesmente vem. Faz assim, eu quero que tu faça desse jeito. Faz um babadinho, faz uma flor, eu quero assim. E é assim que vai, e eu vou construindo a roupa e vai saindo. E eu digo, às vezes eu faço como a cliente física pede, e chega na hora, se eu sou obrigada a desmanchar aquela peça, porque não fica bom, não fica certo, a costura fica torta, então eu preciso desmanchar, refazer como segue a inspiração, porque aí sim sai perfeito. Então, encerrando nossa conversa, nosso bate-papo, encerrando Conversa em Vários Tons. Nós entrevistamos hoje a minha comadre e a especialista em roupas para santo, Karina Mendes, proprietária da D7. O que você tem a dizer aos nossos ouvintes e aos nossos internautas? Teremos uma novidade de primeira mão, porque o ateliê de 7 costuras e bordados está passando por uma reforma, uma ampliação, melhorias, né? E a gente vai reinaugurar com um bazar, com todas as peças prontas, que a gente já tem bastante coisa. E em breve vai ter a data. Então, de primeira mão, eu já passo, Olha já isso, aviso gente, que vai ter essa novidade, né? E também quero agradecer a todos, a espiritualidade principalmente, porque através da espiritualidade, através da costura, colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, né? Tu sabe que tu é uma delas. Eu sempre digo assim, a Umbanda me trouxe muitos presentes e a costura me trouxe mais ainda, né? Porque eu consigo trabalhar com o que eu amo, fazer realmente o que eu gosto, tá ali fazendo. E me trouxe pessoas maravilhosas, clientes que viraram amigas, que virou minha comadre. Minha comadre. E eu só tenho a agradecer a espiritualidade por tudo de bom que coloca na minha vida. Porque a gente só tem a agradecer, né? No geral. Axé? Axé. Axé. O templo é um local sagrado e o branco é a cor universal da paz. Ela representa não só a Umbanda, mas todas as religiões de matriz africana. Simboliza a clareza, a fluidez, a harmonia, ou seja, tudo que eleva o espírito. Vestir-se para o sagrado não tem só o significado de cobrir o corpo com tecido, é expressar a sua fé, a energia que emana das boas vibrações através de você. Inscreva-se no canal, siga, compartilhe. Esse foi mais um Conversa em Vários Tons.